Olá, sou o pastor César Ramírez e quero te dar as boas-vindas nesta aula da Escola Plenitude. Olha, existe um costume muito interessante que é realizado nos aniversários. Após cantar o parabéns, é o momento de distribuir o bolo. Só que sempre pergunta, para quem será a primeira fatia? Com isto, então, se escolhe alguém dos que estão presentes, e sempre se dá o motivo pelo qual essa pessoa está recebendo a primeira fatia. Como, por exemplo, olha, a primeira fatia será para vovó, porque a vovó sempre nos acompanha, então queremos honrar a presença dela. Ou também pode ser assim, olha, a primeira fatia é para o tio que veio de longe, queremos honrar o esforço dele. Ou também pode ser que a primeira fatia é para mamãe, porque mamãe trabalhou tanto preparando esta festa. Em todas estas pessoas sempre estamos querendo, através desse gesto de escolher a primeira fatia e entregar para ela, queremos mostrar que a sua presença é muito importante e por isso que valorizamos, honramos. Olha, é um costume bonito entre nós, os seres humanos. Só que também o Pai Celestial, ele deseja que você e eu, todos nós, valorizemos, ou seja, venhamos a honrar quando ele manifesta sua presença em nossa vida. Sim, porque ele, como um bom Deus, um bom Pai, ele chega até tua vida, lá na tua casa, e ele quer ter comunhão contigo. Só que devemos valorizar. O problema é que às vezes, veja, às vezes não estamos enxergando essa linda oportunidade. E ao mesmo tempo, temos que lembrar que quando a presença do Senhor se manifesta em nossa vida, é porque haverá uma linda transformação. Então é sobre isso que estaremos estudando nesta aula da Escola Plenitude. No Antigo Testamento, o nosso Deus permitiu que o povo de Israel venha a conhecer maravilhas sobre o que o Pai Celestial fazia entre eles, através de alguns símbolos, ou também de alguns objetos. Entre os vários, existia um bem importante, que era a Arca da Aliança. Agora, veja, o que era a Arca da Aliança? A Arca da Aliança era uma caixa, uma grande caixa de madeira, revestida de ouro. Só que ela representava a presença do Senhor. Por isso que cada vez que o exército de Israel saía para lutar contra o inimigo, a arca os acompanhava. Essa era a ideia. A presença do Senhor está aqui, nos acompanhando, e por isso podemos vencer esta batalha. Agora, mais uma vez, quero te dizer que essa arca em si não tinha poder. Ela representava, era um símbolo da presença do Senhor. Só que, infelizmente, com o tempo, Israel tornou aquilo tão cotidiano que não valorizou, não estava honrando aquilo que o Senhor les entregou, e meio que a arca ficou largada, sabe? E diz a Bíblia que ficou largada por 20 anos em uma casa de uma pessoa, 20 anos, até que um dia Davi se tornou rei e ele perguntou, cadê a arca? Porque a arca é a presença do Senhor. E falaram, olha, está lá na casa de fulano de tal. E então Davi decidiu ir até esse lugar e com um grupo de pessoas pegar a arca e levar até a cidade de Jerusalém. E aí era o lugar onde realmente estaria esse símbolo da presença do Senhor. Aí então, quero te falar o que aconteceu. Esta história se encontra no segundo livro de Samuel, capítulo 6. Davi está aí, naquele lugar onde se encontrava a arca, aí nessa casa, por 20 anos. Diz assim que, então, Davi, com um grupo de pessoas, pegou a arca e diz aqui, olha, colocaram a arca num carro de bois. Colocaram a arca num carro de bois. Tudo bem, o importante é que precisamos transportar. Vamos levar até Jerusalém. E diz assim que então, em um momento, estavam puxando, lembre, naquela época as estradas eram de terra, talvez tinha buraco, pedras, e de repente diz que os bois tropeçaram. Então, a arca quase caiu. E olha, uma das pessoas que estava aí ao lado da arca, um deles chamado Uzá, estendeu a mão e segurou a arca da aliança. E olha, o Senhor Deus ficou irado com Uzá por sua falta de respeito e o matou. A pergunta é, mas por que, Senhor? Por que matou a Uzá?
Ele até que estava fazendo algo bom, não quis que a arca venha a se quebrar. Ele segurou. Mas o Senhor falou, olha, ele e todos vocês não me estão honrando, não me estão valorizando, estão carregando a arca que representa a minha presença como qualquer coisa. É mais, o Senhor Deus também, em textos anteriores, ele explicou que a arca só podia ser transportada, carregada pelos sacerdotes, não puxada por um carro de bois. Então, infelizmente, Davi e todo esse grupo de pessoas tinha se esquecido disso e estava tratando a presença do Senhor como qualquer coisa. Então, esse é o perigo de acreditar que a presença do Senhor, sim, é algo lindo, mas eu posso tratar como qualquer coisa. Não, Deus não se agrada. Mas você vai lembrar de um texto bíblico que agora acontece, de uma situação que acontece no Novo Testamento. Diz que Jesus entrou no templo, famoso templo de Jerusalém, e ele viu muitos vendedores fazendo negócios. E diz aí o texto, olha, que ele, Jesus, preparou um chicote. Interessante, ele ficou preparando um chicote e daí saiu e começou a expulsar. Por quê? Porque esse povo não estava valorizando, não estava honrando a presença do Senhor. Então, o que Deus nos quer dizer já neste início? Que Ele também te entrega a oportunidade de você e eu ter essa presença diariamente, como por exemplo, através da oração. Quando oramos no nome de Jesus, o Pai Celestial está aí presente, ouvindo nosso clamor, também ouvindo nossos agradecimentos. Só que não podemos não transformar esse momento lindo da presença, através da oração, como qualquer momento. Às vezes um diz assim, enquanto eu estou fazendo uma coisa, outra coisa, eu vou orando, qualquer coisa me pode distrair. Não. O que o Senhor deseja é exclusividade, sabe? Dedicação. É um momento exclusivo. Valorizo a presença. E por isso que mostro através desse momento. Eu tiro tudo que me pode distrair. Tudo. E eu sei. Estou aqui orando, conversando com o Senhor. Então, primeira parte deste estudo. Lembre, a primeira parte é que Deus te entrega a sua presença através da sua palavra e, sobretudo, também através da oração. Mas devemos aproveitar com muita honra esse momento e valorizar. E não ser como Davi e esses homens que, infelizmente, tratavam a presença de Deus como qualquer coisa. Então, agora, quero te dizer uma boa notícia. Que quando tratamos, valorizamos realmente a presença do Senhor como deve ser, milagres acontecem na nossa vida. Então, após esta situação triste da arca quase cair do carro de bois e este homem pegar e morrer, Davi ficou preocupado e falou, agora que faço? Melhor nem. Vou parar por aqui. E enquanto ele estava refletindo, diz que olhou uma casa de uma pessoa que morava bem próximo daí. E veja o que nos diz neste mesmo capítulo 6 de 2 de Samuel, agora o versículo 10. Assim, Davi resolveu não levar a arca para a sua cidade de Jerusalém. Em vez disso, ele mudou de direção e a levou para a casa de Obed-Edom. Obed-Edom era um agricultor, um homem do campo que estava por aí. A casa dele era, e aí Davi ficou olhando, o que faz? Não posso largar também a arca aqui e deixar na metade do caminho. Vai lá com Obed-Edom, na sua casa. E aí então, olha, aqui acontece uma questão bem interessante. De um dia para outro, literalmente de um dia para outro, Obed-Edom recebe a visita do Senhor, a presença do Senhor. Foi de um dia para outro, ele não planejou. Foi assim. Davi falou, você agora vai cuidar da arca, da presença do Senhor. E então, eu imagino que Obed-Edom falou, bom, eu vou ter que tratar com muito cuidado porque alguém já morreu. E acredito eu que fez com muito cuidado, talvez colocou a arca em um lugar especial dentro da casa. Não tratou como qualquer objeto, como qualquer coisa. Ao final, representa quê? A presença do Senhor. E aí a Bíblia diz, veja o que diz assim, que após, olha, e esta parte é poderosa,
diz assim que a Arca da Aliança ficou ali 3 meses. 3 meses na casa de Obed-edom. E o Senhor abençoou Obed-edom e sua família. A presença do Senhor, quando entra nas nossas casas, quando Ele nos visita e honramos essa presença, milagres acontecem. Você mais também vai lembrar um texto lindo. Diz que uma vez Jesus visitou um homem chamado Zaqueu. Lembram? E Zaqueu, quando soube que Jesus queria visitar, ele ficou feliz, preparou aí um jantar lindo. E que falou no final Jesus? Hoje, teve transformação nesta casa. Teve algo sobrenatural. É assim. É isso que Deus nos está querendo dizer através desta história. Que quando Ele nos visita e nós honramos a sua presença, milagres acontecem. E olha o que diz aqui. Então, só que 3 meses. Então, só 3 meses. A vida e a família de Obed-edom foi transformada. Só que é interessante, porque a Bíblia diz que anteriormente a arca ficou 20 anos na casa de outra pessoa e não aconteceu nenhum milagre. 20 anos na casa de outra pessoa e não aconteceu nada, porque não honraram a presença do Senhor. Mas em 3 meses aconteceu algo lindo, sobrenatural. Por isso eu quero te dizer esta questão muito importante. O Senhor, quando te visita, seja no teu trabalho, na tua empresa, na tua loja, aí no teu matrimônio, na tua família, no teu dia a dia, é porque Ele deseja fazer algo sobrenatural. Mas precisamos que honrar, valorizar esse momento. Por isso que falei anteriormente, por exemplo, na oração, dar esse momento tão especial para Ele, dedicar esse momento a Ele, porque Deus quer compartilhar coisas tremendas em nossa vida. Quando tratamos muito bem, honramos a presença do Senhor, milagres acontecem. Mas agora, quero te dizer o que mais aconteceu com Obed-edom, que essa bênção maravilhosa foi conhecida também pelo rei Davi, a importância do testemunho. Então, a arca ficou na casa de Obed-edom por 3 meses e teve uma transformação maravilhosa. Foi grandemente abençoado. Mas olha agora o que nos diz aqui, o versículo 12. Dá a entender assim que essa fama, essa bênção que recebeu Obed-edom foi conhecida por todo Israel. E aí então um dos funcionários de Davi foi até ele, até o rei, e falou assim o seguinte: Davi, você lembra de Obed-edom, daquele no qual na casa dele deixamos a arca? Eu acredito que Davi talvez respondeu: eu lembro, nem me fale, seguro que morreu alguém da sua família, porque lembra de Uzá? E esse funcionário falou: não, nada disso. Nem me fale, talvez até seus animais, coitadinhos de seus animais, talvez morreu. Não, nada disso, Davi. Talvez na sua plantação teve uma praga, invadiu. Nada disso, Davi. Pelo contrário, ele foi grandemente abençoado. Veja o que diz o versículo 12. O rei Davi soube que por causa da arca, da presença do Senhor, o Pai Celestial, o Senhor, havia abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Tudo. Imagina! Os seus filhos estavam fortes, cheios de saúde. Nem quer dizer seus animais estavam fortes, também produzindo. A vaquinha produzia muita leite. E quer dizer de sua plantação estava dando muito fruto. Por quê? Porque a presença do Senhor estava aí e Obed-edom honrou essa presença, valorizou essa presença. Olha, que lindo, que lindo. E aí então, que pensou Davi? Preciso tirar a arca dela e levar novamente até Jerusalém. E diz que ele foi. Davi, o rei, foi até a casa de Obed-edom e então tirou a arca, dizendo, sabe, muito obrigado, Obed-edom, por cuidar, mas o lugar da arca é lá em Jerusalém. Então vou levar, tá bom? Nesse momento, Obed-edom poderia ter pensado assim: era tão bom, estava
sendo tão abençoado, mas bem dizem, não? Alegria de pobre dura pouco. Poderia ter falado, tá bom, tá bom. Outra, não? Outra frase famosa, foi bom enquanto durou. Mas olha, nada de isso, nada de isso. Sabe o que aconteceu? E isto é poderosíssimo. Obed-edom e toda a sua família, que tinha sido abençoado com a presença do Senhor, diz que ele, texto nos explica isso, nos dá a entender, que ele vendeu tudo, sua propriedade, tudo, e seguiu a Davi e o acompanhou até o lugar onde se encontrou ou colocaram a arca, neste caso na cidade de Jerusalém. Por quê? Por que estou falando disto? Porque agora quero ler este texto poderoso de Primeira de Crônicas, capítulo 16. Diz assim que agora a arca já estava lá em Jerusalém, no lugar que deveria estar, e diz que Davi, veja, versículo 4, Davi nomeou alguns levitas para dirigirem a adoração ao Senhor. E aí a arca, não? Estava a presença. E entre os vários, diz que haviam alguns que foram nomeados para tocar a lira. E entre eles estava Obed-edom. Obed-edom está então em Jerusalém, ao lado da arca, da presença do Senhor, tocando a lira, um instrumento de música, de adoração. Mas espera, ele não era um agricultor? Ele não era um agricultor? O que está fazendo agora aqui? Quando você recebe a presença do Senhor e a valoriza, a honra, milagres acontecem e você mesmo é transformado. Um agricultor agora é um adorador. E ele e sua casa estão lá em Jerusalém, deixaram essa vida passada, falou, não, tudo, eu fui tão abençoado que não posso perder a oportunidade de estar com a presença. Então, onde o Senhor está, eu estarei com ele, eu acompanho, eu caminho com o Senhor. E essa é a grande verdade. Quando você tem um encontro verdadeiro com a presença e honra, valoriza essa presença do Senhor, não quer abrir mão dessa presença, deseja estar diariamente com o Senhor. Volto ao início, através da oração. Olha, que lindo é orar, que lindo ter meu momento de devocional. Pode ser de manhã, pode ser de tarde ou à noite, mas não abro mão deste momento tão especial de estar com a presença do Senhor. Valorizo, honro. E exatamente o que Obed-edom fez. Ele largou sua vida anterior de agricultor lá em outro lugar e falou, a partir de agora, eu e minha casa, toda a minha família, estaremos honrando, adorando ao Senhor. E é isso que Deus nos está dizendo neste momento. Olha, ele não ficou triste dizendo, enquanto foi bom, pelo menos aproveitei 3 meses. Não é só 3 meses, não é só um milagre, não é só uma questão que Deus me entregou. Talvez, Deus me entregou, abriu a porta do emprego ou saúde. Não, eu quero mais, não só milagres, quero presença, a presença do Senhor. E aí então, por que tudo isto é tão importante? Por que é tão importante? Porque agora quero te dizer que você tem essa mesma oportunidade. Todos os filhos e filhas de Deus temos o Espírito Santo. Deus habita em nós. Só que o Espírito Santo que habita em nós diz que ele deseja ter essa comunhão contigo de um modo mais intenso. Por isso que no Novo Testamento, você vai lembrar desse texto, é necessário ser cheio do Espírito Santo. Ok? E como podemos estar cheios do Espírito Santo? Quando dedicamos, valorizamos, honramos esses encontros com o Senhor. E esse encontro pode acontecer em qualquer momento. Volto a dizer, você pode estar no seu trabalho, nesse momento, você pode ter essa presença mais intensa, pode estar aqui em casa, em família, no culto, aos domingos, mas o ponto é, valoriza, dedica tua mente completa ao Senhor. O teu interior te alegra de cantar louvores, te alegra de aprender a Bíblia, te alegra de poder conversar com Ele. Mas se simplesmente olhamos assim como se fosse qualquer coisa, tá bom, não, importante que fiz. Não, aí está o grande erro. Estamos perdendo coisas do sobrenatural, dos milagres.
Veja o que acontece aqui com este homem, Obed-edom. Ele, de um agricultor, de uma pessoa, entre aspas, comum, agora ele é conhecido como um adorador, no qual está ao lado da presença. E ele diz, não abro mão. Eu quero coisas novas. Agora é para tocar instrumento. Aprendo. Agora é para fazer coisas novas. Estou disposto, aberto, minha mente, meu coração, meus desejos. Estou totalmente aberto, porque a presença do Senhor é maravilhosa e eu quero honrar com tudo que eu tenho e com o que eu posso ainda entregar a Ele. E isso que o Senhor está falando contigo agora. O que você pode a mais pode entregar ao Pai quando Ele manifesta a sua presença. É muito lindo isto, hein? Vamos então para a parte final de nossa aula. A presença do Senhor, quando ela é honrada, valorizada, ela transforma nossas vidas, transforma também a nossa descendência. Olha o que diz agora, 1 de Crônicas, capítulo 26, versículo 4. Falando do próprio Obed-edom. Diz que Obed-edom, a quem Deus abençoou, dando 8 filhos. Teve muitos filhos. Lembrem, naquela época, ter filhos era um modo de pensar que eles estavam sendo abençoados. Mas não só isso. Não teve somente 8 filhos, porque agora diz assim, estes filhos, foram conhecidos por serem valentes. Todos eles eram importantes no seu grupo de família. Olha, eram líderes, abençoados pelo Senhor. Interessante isto. A bênção que Deus derrama sobre Obed-edom logo chegou a seus filhos e chega também até seus netos. Por quê? Porque um dia a presença do Senhor visitou essa família. Um dia o Senhor visitou essa casa e teve transformação, porque ele foi honrado, foi valorizado e chegou até a seguinte geração. E isso que talvez você deseja, como pai, como mãe, também. Eu quero que meus filhos continuem firmes, sejam pessoas do bem, abençoadas pelo Senhor. Então, começa, tu como pai, como mãe, a valorizar, a honrar essa presença. Ensina teus filhos, desde pequeno. Sempre fala. Às vezes teu filho já está adulto. Continua falando. Fala, porque chegará sempre essa bênção. Mais uma vez, quero mostrar essa questão. Olha, Obed-edom, ele era um ser humano comum. Estava em um dia comum. De repente, a arca passa perto da casa dele. E ele olha aí e Davi falou, é contigo, agora vai ficar aí. De um dia para outro foi. Mas ele não perdeu a oportunidade. Ele não abriu mão. Porque esta história linda nos diz que essa oportunidade continuou também com os seus filhos. Por isso eu quero concluir já esta parte dizendo assim, que a presença do Senhor está contigo agora, abençoando tua saúde, tuas finanças, teu trabalho, teus filhos. Mas depende de cada um para poder honrar. E isso que eu quero te dizer. Honra o Senhor com tudo que você tem, com a tua mente, com teu coração, com os teus desejos, com a tua escolha, com os teus bens materiais. Honra o Senhor e o sobrenatural acontecerá. Mas para que realmente venha a acontecer uma honra, é necessário tirar algumas coisas que atrapalham. Foi o que aconteceu com Davi no início, lembra? Davi estava transportando a arca de qualquer jeito, puxada por bois. Mas não, ele largou essa ideia e falou, não, preciso corrigir. Como é que se transporta? Carregada pelos sacerdotes. Então, vou corrigir aquilo que estava errado e faço segundo o Senhor. É isso que o Pai Celestial está dizendo nesta aula contigo. Você quer essa bênção, essa maravilhosa bênção para a tua casa, tua família? Sim, está aí contigo, na tua disposição. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor está dizendo, é necessário abrir mão de algumas coisas, é necessário tirar da nossa vida, do nosso dia a dia. E aí, então, concluo te dizendo, Deus está contigo e Ele deseja te abençoar. Vamos orar. Pai, recebemos tua presença maravilhosa, valorizamos ela e queremos, Senhor, que tua presença transforme nossa vida, a vida da nossa família, do nosso trabalho, todo o nosso dia a dia. Mas também queremos, Senhor, honrar, valorizar segundo o teu desejo, a tua verdade. Por isso, Pai, no nome de Jesus,
Entrega sabedoria para tirar aquilo que está atrapalhando essa comunhão contigo e assim, Pai, dia após dia, nos alegrar com a tua presença. Em nome de Jesus. Amém.